Cumprimentos pela organização do Congresso. Muito obrigado pelo convite para falar algumas palavras aos senhores a respeito da situação atual do transplante pulmonar no Brasil. Se nós pudéssemos iniciar por uma linha do tempo e na parte superior nós pudéssemos colocar a participação internacional, nós tivemos no início do século passado o desenvolvimento das anastomoses por Carrel. Depois nós tivemos duas iniciativas de Deunikov e Dimitrov na Rússia e na França, falando a respeito sobre as bases do procedimento em animais, até que o primeiro transplante foi realizado em 1963 por Dr. Hardy. E a partir daí, nos Estados Unidos, a partir daí, durante um período de mais ou menos 20 anos, houve um número relativamente pequeno de transplantes, ao redor de 38 desses casos, sendo que a maior sobrevida foi de 10 meses e o paciente permaneceu 90% desse tempo no hospital. O primeiro transplante coração-pulmão foi desenvolvido em 81, por Dr. Chamoy e Heitz, até que o primeiro transplante efetivamente realizado pelo Dr. Joel Cooper em Toronto ocorreu em 1983. E o primeiro transplante bilateral de pulmão foi desenvolvido pelo Dr. Alec Patterson, da mesma instituição, em 1988. No Brasil, o grande pioneiro da realização do transplante pulmonar foi o Dr. José Camargo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que realizou em 1989 o primeiro transplante da América Latina, em 93 o primeiro transplante duplo da América Latina, em 1999 o primeiro transplante entre doadores vivos fora dos Estados Unidos. Em São Paulo, em 1990, o Dr. Vicente Forte realizou o primeiro transplante na Escola Paulista de Medicina e no mesmo ano nós iniciamos o nosso programa no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, inicialmente com o professor Adib e professor Noedir e depois comigo e com o professor Paulo na fase a partir de 2000. Nós realizamos em 2012 o primeiro transplante ex vivo. Se nós pudéssemos avaliar este quadro global a partir de 2005, nós veríamos que o transplante de pulmão é um dos que é menos realizado, para não dizer o que é menos realizado no nosso meio. A variação foi de 45 casos em 2005 até aproximadamente 80 casos em 2013. Ou seja, nós gastamos 8 anos para conseguir aproximadamente dobrar o número de transplantes de pulmão e todo o tempo nós ficamos ao redor de 40 a 50, a 60 transplantes realizados anualmente no nosso meio. Também aqui no destaque nós podemos ver que proporcionalmente por milhão de população o transplante de pulmão é um dos menos realizados no país. Se nós temos que o transplante de rim é realizado na proporção de 28 por milhão de população e o transplante de fígado 8 por milhão de população, o transplante de pulmão é realizado na proporção de 0,4 por milhão de população. Da mesma maneira, se nós observamos quais são os pacientes ativos em lista, nós podemos observar que o Rio Grande do Sul tem ao redor de 60 pacientes aguardando o transplante e São Paulo ao redor de 100 pacientes aguardando o transplante. E se nós partimos do princípio que cada uma dessas instituições realiza ao redor de 30 pacientes por ano, nós vamos ter um tempo de espera de 2 anos no Rio Grande do Sul médio e um tempo de espera médio em São Paulo ao redor de 3 anos para a realização do transplante. São atualmente 7 equipes ativas. Nós temos aqui Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e mais recentemente Brasília. O Ceará tem o grupo do Hospital de Messejana, Minas Gerais o grupo do Hospital das Clínicas do UFMG, Rio Grande do Sul 2 centros, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Santa Casa de Misericórdia, São Paulo 2 centros, o Hospital Einstein e o Instituto do Coração. E além disso agora Brasília, que no segundo semestre realizou 2 transplantes. Mas eu chamo a atenção para esse slide, que 2 centros realizam a maioria absoluta dos transplantes no país, que é a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e o Instituto do Coração de São Paulo. Essa é a evolução a partir de 2003 de como estamos em relação ao transplante de pulmão
quer seja entre doadores a partir de doador falecido ou de intervivos. A grande maioria dos casos vem a partir de doador falecido e, se nós observarmos, está ocorrendo aqui na linha vermelha um pequeno acréscimo de transplante bilateral em relação ao transplante bilateral. E o intervivos se mantém no número relativamente pequeno, ao redor de 5% dos doadores falecidos ao redor de todo esse tempo. Eu chamo a atenção para esse gráfico da Sociedade Internacional, que demonstra claramente dois aspectos. O primeiro deles é que, ao longo destes últimos anos, a partir do início dos anos 90 até hoje, o transplante de pulmão só fez aumentar ano a ano em todo o mundo. Não houve um ano em que houvesse um retrocesso em realização a transplante de pulmão. E o segundo fato que eu chamo a atenção é que, no início, a coluna em verde, que representava o transplante unilateral, era maior do que a coluna roxa, que representava o transplante bilateral. Mas ao longo dos anos, e a partir de meados dos anos 90 e de lá para cá, houve um aumento do número de transplantes bilaterais em relação ao transplante unilateral. E hoje o mundo todo faz ao redor de 3 vezes os transplantes bilaterais em relação aos transplantes unilaterais. Apenas para que os senhores tenham uma ideia da dificuldade de implantar um programa como esse no nosso meio, nós tivemos 3 fases do nosso programa no INCOR. Entre dezembro de 90 e setembro de 95, nós realizamos 9 casos. Interrompemos o programa por um período e, a partir de 2000 até 2003, nós realizamos 11 transplantes. Nós entendemos que algo precisaria acontecer para que houvesse um incremento disso. Nós instituímos uma equipe clínica exclusiva para cuidar dos nossos pacientes e do nosso programa, que foi chefiada pela doutora Marlova Karamori, e a partir desse período de agosto de 2003 até agora, agosto de 2013, nós realizamos 192 casos. Ou seja, se nós pudermos fazer um resumo, na primeira etapa foi um caso a cada 6 meses, no segundo período foi um caso a cada 3 meses e atualmente o nosso nível de realização acontece como 2 casos por mês. Em relação às indicações, à esquerda para unilateral e à direita para bilateral, ela mais ou menos coincide com a da literatura. Para unilaterais, doença pulmonar obstrutiva crônica e fibrose pulmonar idiopática ocupam mais ou menos 80% das indicações. E para o bilateral, chama a atenção no nosso meio que, além de DPOC e fibrose cística, nós temos, ao contrário da literatura, uma quantidade expressiva, ao redor de 25% dos pacientes que vão para transplante bilateral e que são portadores de bronquiectasia, o que não coincide com a experiência internacional. Em relação ao número de transplantes de pulmão, no primeiro semestre desse ano, nós observamos que São Paulo realizou um pouco além dos transplantes do Rio Grande do Sul e bastante acima dos transplantes do Ceará e de Minas. Mas se nós considerássemos o número de transplantes por milhão de população, nós observamos que o estado do Rio Grande do Sul é mais eficiente que os outros estados. Então, assim, ele tem 3,5 em relação a 1 por milhão de população, que é realizado em São Paulo, e a meio que é realizado no Ceará. Essa é a curva atuarial internacional, são aqui computados ao redor de 35 mil pacientes para segmento, e o que nós observamos é que para 5 anos a evolução desses pacientes compreende algo como 55% a 60% de sobrevida, e para 10 anos ao redor de 35% dos pacientes estão vivos. Esses são dados nacionais. Nós temos no período de 2010 a 2012 dados da BTO para ao redor de 1.000 dias, 53% de sobrevida dos pacientes. E esses são dados da Secretaria do Estado para 222 pacientes submetidos a transplante no estado de São Paulo. Nós observamos que a sobrevida média para o período de 10 anos é de 48%. Eu queria, para encerrar essa apresentação, tocar num assunto que para nós tem sido muito crítico a respeito da obtenção dos doadores. Esses são dados antigos da literatura e que demonstram até o fim dos anos 90,
uma mortalidade de 50% na lista de espera, ou seja, aumentou muito os pacientes em lista de espera, aumentou pouco o número de transplantes e aumentou bastante a morte em lista de espera. Como o Dr. Higgins comentou, existe a possibilidade da implementação que foi realizada nos Estados Unidos do Lung Allocation Score, para que se pudesse direcionar melhor esses órgãos na tentativa de diminuir os óbitos na lista de espera. E se nós observarmos esse gráfico, à esquerda da linha vermelha, nós observamos que o número de realização de transplantes era alto, mas era proporcional ao número de mortes na lista de espera. Se vocês observarem as curvas da esquerda, em verde claro, o número de transplantes, e em verde escuro, óbitos em lista de espera, vocês vão ver que os números eram mais ou menos próximos, e que a partir da introdução do Lung Allocation Score, o que se observou foi que houve um incremento do número de transplantes e uma diminuição expressiva do número de óbitos em lista de espera, ou seja, esse é um sistema que tem provado o seu valor. Nós no país não adotamos essa metodologia e adotamos a metodologia clássica por inclusão em lista de espera e por histocompatibilidade. Mas esse assunto será discutido na mesa da sala de especialidades de transplante de coração e pulmão, para que se possa eventualmente avançar nesse campo. Eu tenho 2 dados para apresentar aos senhores a respeito da nossa experiência no estado de São Paulo e da dificuldade que nós temos com doadores. Nós tivemos essa avaliação em 2006 com 497 notificações e 17 transplantes realizados, ou seja, a nossa taxa de aproveitamento foi 5%, num período que a literatura mostrava uma taxa de aproveitamento ao redor de 13,4%. Esse ano nós voltamos a esse assunto e nós, até números parciais, nós tínhamos 751 doadores, sendo que eram 500 doadores efetivos de transplante para transplante, e nós utilizamos 26 pacientes no INCOR, 10% no Einstein. A taxa de utilização no INCOR foi de 5,2 e a taxa total de utilização no estado foi de 7,2 em relação ao total de doadores efetivos, portanto, seguimos com uma taxa baixa. A busca de doadores de pulmão é certamente o maior delator da má qualidade das nossas UTIs. Esse talvez seja o órgão mais sensível à dificuldade no acompanhamento e manutenção desses pacientes, porque o pulmão está aberto para o exterior e sofre todo tipo de injúria que isso possa acarretar. Não se consegue aproveitar mais do que 15% dos pulmões em relação aos doadores de rim no mundo inteiro. E eu apresento aqui 4 eventuais estratégias para tentar aumentar o número de transplantes pulmonares. Primeiro, transplante lobar intervivos, que, embora realizado em pequeno número no nosso meio, cria um alento principalmente para crianças. Segundo, a possibilidade da utilização de órgãos marginais. Terceiro, o recondicionamento ex vivo. E quarto, a possibilidade de usar non-beating heart para aproveitar órgãos, principalmente pulmão. Dessas 4 estratégias, eu vou me ater ao recondicionamento ex vivo para falar 2 palavras aos senhores, uma vez que os outros assuntos serão discutidos na sala da especialidade. O recondicionamento ex vivo compreende a perfusão do pulmão como método para tentar reduzir principalmente a congestão pulmonar. São pulmões muito congestos e que, com uma perfusão de uma solução hiperosmolar, se busca enxugar, secar esses pulmões e atrair líquido do alvéolo e do interstício para dentro do vaso e, com isso, liberar o alvéolo para um melhor funcionamento. Isso foi introduzido na Suécia pelo Dr. Stig Steen, e nós temos aqui um diagrama de como isso funciona. Aqui à direita, embaixo na foto, nós temos o pulmão ligados a um ventilador, ele fica ventilando, e ligado a tubos que vão para um sistema de oxigenação e desoxigenação para que se possa fazer a circulação da solução. Nós acumulamos, num período, a maior experiência mundial
em perfusão de pulmões, mas não para transplante, apenas para estudo, porque nós não tínhamos autorização do CONEP para realizar o transplante. Então nós captávamos o pulmão e nós éramos autorizados apenas a realizar a perfusão. E nós realizamos a perfusão em mais de 30 casos e acabamos observando todas as nuances que essa metodologia propicia e proporciona. E só mais recentemente, a partir do ano passado, nós fomos autorizados pelo CONEP, que é a nossa Comissão Nacional de Pesquisa, a empregar isso. E esse foi o primeiro caso da nossa experiência. Vocês veem aqui à esquerda, onde tem essa mão apontando, aonde tem o tubo da ventilação, à direita estão os dois tubos da perfusão e o pulmão segue ventilando e perfundindo, e nós podemos fazer uma série de avaliações, não só laboratoriais, mas também radiológicas e de qualquer tipo de avaliação para checar se ao redor de minutos ou de horas esse pulmão melhorou o seu desempenho ou não. Se efetivamente o desempenho tiver melhorado, esse pulmão obviamente pode ser empregado, portanto, a partir daí. Então nós, com essa metodologia, realizamos lá no Instituto pela primeira vez o transplante de um paciente que teve os seus pulmões recondicionados e que de fato cria uma perspectiva nova para esses pacientes. Para concluir, eu diria que o transplante de pulmão foi a única modalidade de transplantes sólidos que apresentou aumento de lista de espera de 2011 para 2012. O índice de aproveitamento dos pulmões é baixo no mundo todo. No Brasil, ele é baixíssimo. A tendência para o aumento do número de casos a contar pela atividade dos últimos anos, esse deverá ser o ano que nós mais faremos transplantes de pulmão na história do país. A tendência também à realização de mais transplante bilateral, que, embora mais trabalhoso, tem mostrado bons resultados. E há perspectivas de maior aumento no número de transplante com a técnica ex vivo, além das outras estratégias como doadores marginais, intervivos e assim por diante. Esse é um programa de fácil implementação e implantação, mas de difícil manutenção, com altos e baixos até a estabilização. Nós somos a prova viva disso, tivemos 3 períodos no nosso programa. O que chama a atenção no país é que 2 serviços apenas realizam 90% dos transplantes do Brasil todo. É importante a existência de equipe motivada e fundamental a dedicação, se possível, dos coordenadores do programa. Isso para nós foi decisivo na implantação e manutenção do programa, além da motivação, evidentemente, da equipe multidisciplinar. E a tendência ao aumento do suporte circulatório, principalmente do ECMO, que nós estamos começando a utilizar e viemos utilizando principalmente a partir do ano passado em relação a esse grupo. E aqui uma pequena amostra de parte da nossa equipe realizada aqui do nosso programa de transplante do INCOR. Muito obrigado pela oportunidade e pela atenção. Obrigado, Dr. Fábio. Vocês viram que...